João capítulo 1, nós estamos iniciando então esta jornada a respeito de Jesus, e a nossa intenção, o nosso desejo é que o nosso coração chegue ao nível da experiência de Simeão, quando ele pega aquele bebê. Ele não exigiu milagres, ele não exigiu nenhuma manifestação ali para que ele pudesse se encantar. Ele tão somente pega aquela criança em seus braços, e quando ele a ver, o seu espírito recebe o testemunho do Espírito Santo que aquele era o Messias, aquele era o Cristo, aquele era o Filho de Deus. Jesus não falou uma palavra, até porque ele era um bebê. Não houve nenhum movimento, além de uma criança passiva em uns braços, uma criança recém-nascida. E então Simeão, ele olha para os céus e declara que ele já poderia morrer em paz, porque os olhos dele já havia visto a salvação de Israel. Quando você trabalha as palavras de Simeão de maneira ainda mais profunda, você entende que o que Simeão queria dizer era: eu nasci para ver o Cristo, e eu já o vi, e não há nada mais que justifique a minha existência sobre essa terra, porque aquilo que eu fui criado para ver, para tocar, eu vi e toquei Cristo. Em outras palavras, o que nós terminamos de cantar, para mim, nada mais importa, depois que eu tive uma experiência com Jesus. E é isso que nós precisamos esperar em Deus e buscar em Deus. Aquela experiência que Jesus conta na parábola de Mateus 13, que um grande negociador, ele sai para negociar pérolas, e então ele encontra uma pérola de um grande valor, e então ele enterra a um campo, ele volta, vende tudo que tem para comprar aquele campo, e não era pelo campo, é porque ali havia uma pérola de um grande valor. E Jesus vai dizer que ele é, o reino de Deus é, Cristo é essa pérola. É esse encanto que nós precisamos buscar em Deus. É esse entusiasmo pelo Cristo. É essa paixão, é este amor, essa intensidade, esse brilho nos olhos a respeito da pessoa de Jesus. Grande parte das nossas inquietações, grande parte das nossas ansiedades a respeito do futuro, grande parte dessas emoções turbulentas em nós, é porque nos falta, foi perdido, ou nunca alcançamos esse contentamento pleno na pessoa de Jesus. Eu lembro de ter lido a respeito da biografia de uma missionária, Helen Rosenville. Ela, uma inglesa, muito jovem, se formou em medicina, e ela se forma em doutorado em medicina, e ela vai ser missionária no Congo, ali na década de 40, 50, aqueles meados ali. E quando ela chega naquele país, uma guerra civil estoura. E ela fica envolvida naquela guerra civil, ela chega naquele país, ela consegue recursos para construir um hospital, ela planta ali um curso para formar novos enfermeiros, para socorrer os necessitados, desempenha um projeto gigantesco socialmente dizendo. E ela é presa por causa da sua fé, pelos rebeldes daquela guerra, e na sua biografia, no seu diário, ela registra algumas atrocidades que ela sofre ali.
em relação a espancamento, abusos sexuais, violências, e ela é liberada, ela é libertada, e ela volta então para o seu país nativo, fica 1 ano se tratando, reorganizando o seu psicológico, tratamento físico, teve vários ossos quebrados, inclusive na sua face, e quando ela está recuperada, 1 ano depois, ela quer voltar para o mesmo lugar. A organização quis proibi-la para voltar e ela insistiu: se vocês não me enviar, eu irei por conta própria. E então eles reenviam a Helen e ela volta para o mesmo lugar. O hospital agora já estava praticamente quase todo destruído por causa da guerra. Ela reorganiza novos financiamentos, reforma aquele hospital, constrói uma outra maternidade e faz um trabalho multiplicado do que ela tinha feito na sua primeira experiência naquela região. Agora, já um pouco idosa, ela sai do campo e ela começa a compartilhar as suas experiências missionárias. E o último artigo que ela vai escrever antes da sua morte, parece-me que ela morreu em 2018, 2019, e ela fala exatamente sobre isso. O nosso problema é que nós queremos Jesus e algo mais. Nós queremos Jesus e o conforto. Nós queremos Jesus e a facilidade. Nós queremos Jesus e os aplausos. E ela vai listando o que nós queremos acrescentar a Jesus. E ela termina dizendo: meus irmãos, não. Nós precisamos desejar apenas a Cristo. O nosso contentamento pleno precisa estar apenas em Cristo. E é exatamente essa plenitude em Jesus que nós estamos orando em Deus para que nessa jornada nós possamos alcançar em Jesus. E isso mudará o nosso olhar em relação à vida, isso mudará o nosso olhar em relação à nossa adoração. A maneira como nós estamos entregando honras a Jesus. E é isso que Deus pretende, diante dessa palavra, elevar os nossos corações. Você me entende até aqui? Diga amém. João capítulo 1, versículo 14, será a nossa primeira referência como ponto de partida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode dizer amém por essa palavra? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 17. Colossenses é uma carta escrita por Paulo, estando ele ainda preso. E a intenção de Paulo é gerar uma consciência nos seus leitores da supremacia de Cristo, a supremacia de Cristo. Versículo 15, o qual é imagem do Deus invisível, está falando de Cristo, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na
terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, dai-me graça para falar de Ti, com meu coração queimando por Ti. Que esta noite, esta palavra possa inflamar a todos nós. E que o brilho, o fascínio por Ti, ó Cristo, em todos nós, venha ser multiplicado para a glória do Teu nome e bem-aventurança de todos nós. Amém e amém. Por que que o Verbo se fez carne? Quando você trabalha a cristologia, quando você trabalha a respeito do Cristo de maneira bastante didática, é aconselhável de você pegar algumas coisas, alguns momentos emblemáticos da vida de Jesus, e a partir desses eventos emblemáticos, você faz um desdobramento para que nós possamos organizar a nossa mente de maneira muito didática e pedagógica a respeito do Cristo. Por exemplo, encarnação, crucificação, ressurreição. São um tripé que você sintetiza a história do Cristo, e a partir daí você consegue fazer desdobramentos profundos para todos nós. E hoje eu quero pensar de maneira muito simples, mas também muito profunda, a respeito da razão pela qual o Verbo se fez carne. Qual foi o propósito da encarnação? Por que que o Verbo, e quando João fala do Verbo, ele fala da segunda pessoa da Trindade? Por que que a segunda pessoa da Trindade, ele se fez carne? Deus não poderia ter resolvido a questão do pecado fora da encarnação do Cristo. O que a Bíblia nos apresenta a respeito do poder, da autoridade, da encarnação de Cristo, a encarnação de Deus entre nós? Eu quero chamar a sua atenção para duas considerações. A encarnação de Cristo e a crucificação do nosso Senhor são o centro ao redor que circulam todos os eventos de todos os tempos. Tudo que gravita na história depende da encarnação de Cristo e da sua morte. Isto significa dizer que a decisão da encarnação de Jesus afetou extraordinariamente tudo que havia de eternidade a eternidade. Às vezes, quando nós vamos celebrar o Natal, às vezes quando nós vamos celebrar o nascimento de Jesus, ou pelo menos num devocional a gente lê Mateus capítulo 1, quando a gente lê Mateus capítulo 2, Lucas de igual modo, que vai relatar o nascimento de Jesus, nós não temos a dimensão das implicações da encarnação de Jesus. Nós dificilmente refletimos que quando a segunda pessoa da Trindade, ela decide se encarnar, a eternidade nunca mais seria
a mesma. A Bíblia vai nos dizer que quando o Cristo decide se encarnar, nada havia ainda sido criado. O que nós lemos em Colossenses é tão extraordinário que Paulo vai dizer que tudo foi criado por causa de Cristo. Tudo que existe, seja anjos, seja o mundo invisível, os céus, seja o mundo visível, o cosmo, a flora, a fauna, os seres humanos, tudo que existe só foi criado porque quando havia apenas Deus, o Verbo decidiu se encarnar. Se Cristo não decide se encarnar, se o Verbo não decide se tornar carne, nada havia sido criado. É por isso que tudo que é criado precisa prestar honras a Cristo. É por isso que os anjos precisam honrar a Jesus, porque os anjos foram criados por causa de Cristo, em Cristo e para Cristo. É por isso que os seres humanos devem prestar honra ao Cristo, porque se não fosse pelo Cristo, nós não estaríamos aqui. É por isso que a natureza, segundo o salmista, glorifica o Criador, porque a natureza, a criação, reconhece isso. Isso é tão extraordinário, porque a segunda pessoa da Trindade sabia que quando ela se encarnasse, nunca mais, a segunda pessoa da Trindade seria o mesmo. Isso não é contraditório, porque você já parou para pensar na grandeza da humildade de Deus quando Ele decide se encarnar? Você já parou para pensar que a Bíblia nos apresenta a transcendência de Deus? O que é a transcendência de Deus? A transcendência de Deus é o Deus absoluto, é o Deus na sua perfeição total, plena. É Deus na sua inteireza. A Bíblia diz que Deus, no seu ser absoluto, Ele é inacessível, Ele é imensurável, Ele é incalculável. O Deus no seu ser absoluto, Ele é incompreensível. Ninguém consegue abranger o ser de Deus no seu ser absoluto. A Bíblia diz que os céus não suportam o ser de Deus na sua plenitude. Este Deus pleno, este Deus absoluto, que Isaías vai dizer que os seres humanos da terra é como uma gota de um balde. Esse Deus absoluto que criou tudo e todas as estrelas, e a Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo seu nome. Esse Deus grandioso, esse Deus inimaginável, Ele vai decidir se encarnar. E Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2 que esse ato de se encarnar, ele precisa se esvaziar para isso. E ele vai se apequenando, ele vai se apequenando, ele vai se humilhando, ele vai se humilhando, ele vai se apequenando, ele vai se esvaziando, ele vai se esvaziando, ele vai se esvaziando. E ele vai, até que essa grandeza do divino fica do tamanho de um zigoto. O zigoto é a fusão do sêmen mais o óvulo. Ali começa a concepção da vida. Quando o Espírito Santo vai conceber
Jesus no ventre de Maria, a vida começa do tamanho de um zigoto. E a segunda pessoa da Trindade, esse Deus absoluto, que não temos vocabulários para descrevermos essa grandeza, agora ele está assumindo a humanidade e ele começa na concepção. O zigoto não pode ser visto a olho nu, precisa de um microscópio. Você começa a entender a grandeza da humildade de Deus. Quando ele decide se encarnar, ele sabia que ele deveria se esvaziar, abrir mão de toda a sua glória, não da sua divindade, mas de toda a sua glória. E agora esse Deus, que é maior do que o céu, ele está assumindo uma vida humana. E o início dessa vida humana precisa ser visto pelo microscópio. E ele sabia que depois que assumisse essa humanidade, nunca mais ele iria se livrar desse corpo. Nunca mais a segunda pessoa da Trindade iria se desvencilhar desse corpo, nunca mais. Esse corpo pertence à segunda pessoa da Trindade, do Deus triuno, o único que tem mão, pé, como nós, é o Cristo. E por toda a eternidade, esse corpo lhe pertence. Agora, você consegue imaginar esse Deus na sua grandeza? Ele decide se encarnar, humilhando-se, esvaziando-se. E a pergunta é: por quê? Por que esse Deus decide se encarnar? Por que ele decide fazer essa renúncia para se tornar um de nós? E lembre-se que a grande luta da igreja primitiva era que as filosofias e as heresias não acreditavam que Jesus era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Os docetistas, por exemplo, acreditavam que Jesus tinha uma aparência de homem, mas ele não era humano. Ele não era humano. Era como se Jesus fosse um holograma. Ele era um espectro. Ele era apenas uma coisa que parecia, mas nunca foi humano. Porque como assim? Um Deus que é santo, 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 agora ele está assumindo essa matéria. Impossível. Então Jesus nunca foi verdadeiramente homem. Os apolinaristas vão dizer: não, ele era humano, mas ele não era um humano completo. Só o corpo era de homem, mas ele não tinha alma. Essa parte da alma que nós temos, ele não tinha. Era a divindade dele que preenchia essa lacuna. Então ele não era um homem inteiro. Então era por isso que ele sofreu o que sofreu, porque ele não era um homem como nós. Ele tinha parte de nós, só o corpo. Há uma luta para negar. Sabe por quê, gente? É um absurdo. Um Deus santo, excelso, um Deus que não tem como a gente descrevê-lo, e de repente você o encontra numa manjedoura de fraldas. A gente não consegue conceber isso. Não consegue, isso é escandaloso demais. Mas o que as Escrituras nos apresentam? Por que Jesus ele decidiu se encarnar? Por que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Por quê? Foi necessário a encarnação de Cristo. Primeiro, vamos ler junto? 3, 2, 1. Preste atenção nisso. Eu vou começar num aspecto bastante teológico e eu caminho para uma parte exclusivamente prática. Então, aguardem. Por que Jesus precisava se tornar homem, se fazer carne? Primeiro, você já se perguntou assim:
ou já ouvi alguém comentar assim: eu não entendo essas coisas. Eu não entendo por que Adão pecou e a gente que fica recebendo a consequência. Quem já ouviu isso? Porque se eu tivesse lá, eu faria diferente. Então, preste atenção. Você tem alguns nomes para homem no hebraico. Você tem Zacar, que é macho. Você tem Ish, que é o homem como indivíduo. Você tem Geber, que é um homem como guerreiro, valente, igual o irmão Johnny, assim, entendesse? Você tem o Enosh, que é o líder. Mas existe uma palavra para homem no hebraico chamado Adam, que daí vem Adão, o homem da terra, o homem vermelho. E a palavra Adam, que aparece em Gênesis 1 e Gênesis 2, capítulo 1, capítulo 2, você sabe o que representa, o que significa humanidade. Então Deus, quando Ele cria Adão, Ele não cria um indivíduo, Ele está criando a humanidade. Adão representa todos nós. Então por isso que quando Adão peca, não é Adão que está pecando. Somos todos nós que estamos pecando, porque nós estamos nele. Ele nos representa. Ele nos representa. O primeiro Adão nos representa. Então tudo que ele fez, as consequências são tarifados, são faturados em nós. Em nós. Aí você diz assim: mas isso é injusto demais. O que a Bíblia está querendo nos dizer é o seguinte: tudo o que Adão fez no Éden é o que você faria com a sua cabeça no lugar dele. Nós não faríamos diferente. Nós repetiríamos exatamente o que ele fez. Agora veja o que a Bíblia vai nos dizer. Se o primeiro Adão representou uma descendência e uma toda a criação, agora Deus está criando uma nova criação. Deus está gerando uma nova família. Deus está gerando um outro povo. E esse outro povo também tem um Adão. E esse último Adão é chamado Cristo. E Cristo agora vai nos representar diante de Deus, porque um animal não pode nos representar de uma maneira plena. No Antigo Testamento, e aqui já vem a segunda razão, no Antigo Testamento, quando eu pecava, eu levava um animal e ele me representava, mas quem pecou foi o animal? Não! Foi eu, foram nós. Então, precisava de um homem que representava toda a raça humana para ele ser um sacrifício substitutivo. Substitutivo. Agora, desde o primeiro Adão, quem era capaz de subir no altar e ser uma oferta diante de Deus? Qual ser humano poderia chegar no altar e dizer: eu represento toda a humanidade e eu sou essa oferta a ti? Olha os nossos pecados. Olha as nossas imperfeições. Quem deveria ser o sacrifício era um homem, era um ser humano, mas todos os seres humanos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Deus não encarna, não haveria um sacrifício humano que pudesse chegar diante dele obedecendo todos os critérios do sacrifício. Deus precisou se encarnar para nos representar e para ser o nosso sacrifício substitutivo. Você me entende até aqui? Diga amém. Nós precisávamos de um homem para ser um mediador entre nós e Deus. Porque o mediador precisa falar plenamente com o divino e plenamente a linguagem do homem. Nós precisávamos de um homem
inteiramente humano, para que pudesse mediar com o divino. E o único capaz de fazer isso, ser plenamente humano e plenamente Deus, foi Cristo. Cristo se encarna, o Verbo se fez carne para aniquilar o pecado, porque quem peca lá no Éden foi o homem, não foi o anjo e não foram os animais. E para desfazer o pecado da criação, deveria ser um homem. E é isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 3. Ele se faz carne para que um homem pudesse agora aniquilar todo o poder do pecado. Se ele envia um anjo, seria insuficiente, porque não foram os anjos que pecaram. Se o animal chega diante de Deus, também não daria, porque o animal ele é irracional e não foi eles que pecaram. Tinha de ser um ser humano. Agora Deus se faz carne, assume a nossa humanidade plenamente, porque é através dela que ele vai aniquilar todo o poder do pecado. Você me entende? Diga amém. Ele se encarna para poder compadecer como sumo sacerdote. Você sabe por que ele se encarnou? Porque hoje, quando você tivesse uma dor de cabeça, ele saberia o que você estava sentindo. E não porque ele é Deus onisciente, mas é porque ele experimentou na sua própria carne. Você sabe por que ele se fez carne? Porque quando você sofresse as suas tentações, e você chegasse diante de Jesus, Jesus diria assim: eu sei o que você está passando, e eu posso interceder por você diante do Pai, porque eu também fui tentado em tudo. Eu sei o que é ser traído, eu sei o que é viver na escassez, eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é ser cansaço, o que é estar cansado, eu sei o que é ficar exaustivo, ficar exausto, eu sei, porque eu assumi a humanidade de vocês de maneira plena. Não há nada que você venha sentir de tentação ou de sofrimento que ele não tenha sofrido na sua carne. Você imagina, você passou por um luto, aí você chega diante de Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí de repente alguém chega para você e diz assim: como assim você está orando por Jesus? Ele nunca desceu aqui. Ele nunca desceu aqui. Ele não sabe o que você está falando, porque ele sempre esteve no trono, perfeitamente perfeito, só ladeado de anjos, de tudo perfeito, de tudo santo. Não pare de orar por esse Deus, porque ele não sabe o que você está passando. Mas de repente você se lembra que ele, o Verbo se fez carne, ele poderia ter nascido no lugar mais glamuroso, obrigado, irmã Marilson, glamuroso do seu... Aliás, o único que teve direito de escolher aonde nascer foi Jesus. Ele poderia ter escolhido nascer no século 21, aonde que a tecnologia, os hospitais, a medicina estaria avançadíssima, e ele poderia ter nascido no hospital 5 estrelas, no país de primeiro mundo. Primeiro, ele decide nascer no país de terceiro mundo, na sua época, um regime político, social e moral falido. Ele, pelo amor de Jesus Cristo, ele poderia ter escolhido nascer no melhor hospital da sua época, no palácio. Mas ele decide nascer em um ambiente que nenhum de nós aqui, por mais limitado que sejamos financeiramente, nenhum filho nosso aqui
nós deixaremos nascer. Mas por que Jesus não vai mexer nos pauzinhos, por ele ser filho de Deus, por ele ser o próprio Deus? Por que não vai mexer nos pauzinhos para favorecer a sua humanidade? Sabe por quê? Porque quando você desce o seu grito de desespero pelo seu problema, quando você desce o grito de desespero pelo seu luto, quando você desce o grito de desespero pela afronta sofrida, pela injustiça que você merece sofrer pelo patrão, pelo Estado, pelo governo, pelo parente, pelo amigo, pela família, quando você gritasse o desespero e dissesse: por que eu estou sofrendo tanto? Olha onde que eu estou morando, olha onde que eu estou dormindo, olha o que eu estou comendo, olha o que eu estou sofrendo. E quando você chegasse diante de Deus com todas essas angústias, você pode ouvir uma voz dizendo ao seu ouvido: eu sei o que você está passando, por isso eu posso interceder diante do Pai, porque eu senti as suas dores, as suas angústias e as suas dificuldades. Não está sendo fácil para você e não foi fácil para mim. Eu me encarnei para experimentar a profundidade do dilema humano. Você pode aplaudir a Ele por isso? Você pode aplaudir a Ele por isso? Grandeza, 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 grandeza. Grandeza. Ele se encarna para que agora Ele possa interceder por nós. Não como alguém distante, mas como alguém que conhece as nossas dores mais profundas, os nossos dilemas mais doloridos. Ele se encarna, porque se Ele não se encarna, nós não teríamos acesso à imagem mais perfeita de Deus revelada em todas as Escrituras, que é a paternidade de Deus. Ele veio revelar que Deus, Ele é um Pai. Ele não é um divino que se alimenta pelas devoções dos seus adoradores. Ele não é um ser divino que faz de tudo para receber o seu elogio a Ele, a sua oferta a Ele. Ele não é um Deus que está sentado no trono e quer o tempo todo se alimentar das suas oferendas da vida. Não, não, não. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas esse Deus é Pai. É Pai. E quando Jesus revela Deus como Pai, ele revoluciona a sua época. Ele revoluciona a sua época porque chamar Deus de Pai é uma coisa assim revolucionária. Primeiro, porque isso mostra que Deus, Ele está mais interessado em nós, na intimidade, do que no serviço. Deus quer a sua intimidade. Deus quer a sua intimidade. Deus quer o seu relacionamento. Deus quer você. A grande revolução é que revelar Deus como Pai é que esse Pai não é meu, esse Pai é nosso. Então Ele quer dizer que todos nós somos irmãos, nós somos uma família. E isso é muito escandaloso para um fariseu chamar o Zaqueu de irmão. É melhor encarar Deus como meu Deus, porque como Deus eu tenho uma relação unicamente vertical com Ele. Agora, chamar Deus de Pai Nosso, então quer dizer que o Zaqueu também é meu irmão. Isso vai quebrando os meus preconceitos. Isso vai quebrando a minha religiosidade. Então isso, cara, quer dizer que se eu confronto o meu irmão, se eu atinjo o meu irmão, eu estou atingindo o meu Pai.
Eu estou atingindo o meu pai. Então isso quer dizer que não faz sentido eu dizer que eu amo meu pai, mas eu não amo meu irmão, porque veio do mesmo pai. Dizer que eu amo o pai é dizer que eu preciso amar e conviver com os meus irmãos. Por mais de 200 vezes, Jesus vai chamar Deus de pai nos evangelhos. Só no evangelho de João, ele vai chamar por pelo menos 156 vezes. Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai. Isso quer dizer que não pode ter protocolos entre o meu coração e o coração dele. Eu tenho acesso ao meu pai. Tenho acesso, não importa como eu esteja. Não importa como eu esteja, o Pai tem pressa em ter a mim ao redor da mesa. Isso muda tudo, como eu imagino que Deus, ele se comporta diante dos meus erros. Porque se eu vejo Deus apenas como Deus, quando eu erro é como se Deus quisesse me fulminar. Mas se eu olho para Deus, sei que Deus é pai. Quando ele vê um filho caindo, ele tem pressa para ver o filho de volta na sua intimidade. É isso que a parábola do pai amoroso de Lucas 15 nos ensina. Todos os dias o pai saía para ver num caminho, para ver se o filho voltava. Presta atenção nisso. O pai não ficou lá dentro de casa emburrado, dizendo assim: tomara que o meu filho quebre a cara para ver se ele aprende a me obedecer. Não, o texto vai dizer que quando o filho vem, o pai já estava de olho. Não tinha WhatsApp na época, não tinha e-mail. Isso me sugere a pensar que todos os dias o pai olhava para o caminho e aguardava o filho voltar. Quando o filho volta, o pai não pergunta o que ele fez. Quando ele volta, o pai não dá um sermão. Quando ele volta, o pai não disciplina com rigidez. Quando ele volta, o pai nem espera ele chegar. O pai vai correndo, o abraça, o beija e diz: você é bem-vindo de novo à mesa. Este é o Pai que nós temos como Deus, que revela o seu amor grandioso para conosco. Mesmo quando nós falhamos, Ele aguarda o nosso retorno e a sua reconciliação, dizendo: o teu lugar na mesa está preparado, a sua túnica, o seu anel, a sua sandália, o bezerro cevado vai morrer, porque eu tenho alegria de tê-lo comigo na minha intimidade. Você pode dizer amém por isso? Cristo vem revelar o Pai, Ele vem revelar o Pai, Ele vem revelar o Pai. E talvez, e aqui eu termino de maneira radicalmente prática, Cristo, Ele se encarna para ser um padrão de uma vida santa para todos nós seguir. Porque se Deus não se encarna, quem que seria a nossa inspiração? Os anjos? Abraão? Davi? Elias? Adão? Paulo? Quem seria o exemplo, o modelo a ser seguido? Quando você quisesse descobrir como é ser uma esposa dentro de casa, como é ser um marido dentro de casa, como é ser um adorador na vida, como é ser um pai, como é ser um obreiro, como é ser um líder, como é ser um pastor, como é ser um cidadão, como é ser um patrão, como é ser um trabalhador, eu olharia para quem? Eu olharia para onde? Se houvesse apenas um Deus abstrato, que tivesse apenas na minha mente, no meu pensamento, porque ninguém nunca o tocou, ninguém nunca o viu, mas Ele se encarna, o Verbo se fez carne. Ele se fez carne.
exatamente para dizer assim: você sabe por que eu me abdiquei? Você sabe por que eu renunciei tudo? Sabe por que eu abri mão de tudo que eu tinha para me encarnar e viver todos os dilemas humanos? Porque eu queria deixar um padrão, um modelo de como vive um filho de Deus, de como vive uma filha de Deus. No apagar das luzes, a encarnação, ela deságua aqui. Ela deságua aqui. E eu quero ter com vocês um estudo de caso em Mateus capítulo 14. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 14, um estudo de caso, que é uma palavra que eu ministrei ela essa semana. E não tem aquela mensagem assim que cresce dentro da gente, e ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E eu quero lembrá-la mais uma vez esta noite, o meu coração e ao teu coração. Mateus capítulo 14, versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28, e é aqui que eu quero dedicar. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Veja para mim, pensa para mim, pensa comigo. Pedro teria ou não teria uma outra alternativa para pedir a Jesus? Por exemplo, se tu és o Cristo, faz que essa tempestade acalma. Se tu és o Cristo, faz essa tempestade desaparecer agora. Mas não. Se tu és o Cristo, então, faça com que o nosso barco chegue sobrenaturalmente do outro lado. Eram opções, sim ou não? Sim. Jesus tinha poder para fazer isso, sim ou não? Sim. Mas olha a grandeza do pedido de Pedro. Ele anula todas as outras opções. Ele diz assim: olha, sabe de uma coisa? No meio dessa tempestade, vendo o Senhor andando por cima das águas, você sabe o que eu quero mesmo? Eu quero é andar igual a ti. Sabe o que Pedro está nos ensinando? Que no momento mais terrível que você estiver vivendo, ao invés de você pedir para que cessa tudo na hora, soluções rápidas, imediatas e mágicas, se tu és Deus, se tu me ama, que todo esse problema desapareça agora. Plim! No meio da turbulência, o melhor pedido que você pode fazer a Deus é o quê? Eu quero imitar a Jesus. Eu quero andar como Jesus está andando. O melhor pedido que você pode fazer a Deus nas suas orações, diante daquilo que está mais te assombrando, daquilo que está fazendo você sangrar na vida, o que você pode pedir aos céus, o pedido mais grandioso é dizer: Jesus, eu quero parecer contigo, quero andar exatamente como tu estás andando. Eu quero parecer contigo, eu quero imitar a ti. E quando eu oro que eu quero parecer com Jesus, que eu quero imitar a Jesus, eu estou valorizando a encarnação.
Porque foi para isso que ele se encarnou. Foi para que o Aguiar, no século 21, diante das suas maiores batalhas da vida, chegasse na presença do Pai e dissesse: Pai, me ajude a imitar a Jesus. Me ajuda a tratar os meus filhos, a minha esposa, a igreja, os meus amigos, os meus inimigos, como Jesus. Quando eu chegar diante de ti, na igreja, em qualquer lugar, para apresentar um culto de louvor a ti, me ajuda a apresentar um culto como Jesus apresentava oferta a ti. A encarnação ganha sentido, chega ao seu objetivo quando você olha para as Escrituras e para a vida e diz: eu quero andar como Jesus. Agora veja, segundo ponto, olha a resposta de Jesus. Pedro, você me perdoe, mas eu não posso fazer isso porque o Cristo aqui sou eu. Tá bom? E assim, eu sei, cara, tô sabendo, não adianta esconder, você vai me negar, você vai pisar na bola, tá? Vai dizer que não me conhece, não sabe uma coisa. Isso eu não posso te responder, porque isso aqui é só meu, é só para mim. Esse mistério aqui é só comigo. Você já ficou frustrado com Deus quando você pediu alguma coisa para Deus e Deus não fez? Quem é que já pediu algo para Deus e Deus disse não? Como é que ficou seu coração? Fala para mim. Não dá um sentimento assim ruim? Nossa, parece que Deus não está importando comigo, parece que Deus não está nem aí para mim. Eu duvido. Se existe alguém aqui esta noite e me assistindo, pedirá a Jesus que o desejo do seu coração é andar como ele andou, é imitar a ele. Eu duvido que você vai ter essa oração negada. Eu duvido. Pastor, qual é a oração que Deus dirá sim? Quando você chega na presença dele e diz: eu quero andar como Jesus. Então vem, Pedro, vem. Eu tenho pressa. Eu estou aqui para isso. Até que enfim, que alguém está entendendo que eu me encarnei, o Verbo se fez carne, para dizer a você que como eu ando, você pode andar. Aonde que eu piso, você pode pisar. Como eu toco, você pode tocar. Como eu falo, você pode falar. Como eu amo, você pode amar. Como eu perdoo, você pode perdoar. Até que enfim. Então vem me imitar, vem seguir os meus passos, porque foi para isso que eu vim, foi para isso que eu desci do trono, me encarnei, para que alguém gritasse: eu quero viver como tu, eu quero andar como ti, eu quero. Sabe o que eu entendo aqui? Que o poder que está em Jesus para ser compartilhado a nós é para nos fazer andar exatamente como ele andou. Aqui faz o sentido de toda a encarnação de Jesus. Agora veja, o texto vai dizer que Pedro vai afundar. Pedro afunda. Mas quando ele afunda, o que acontece? A NVI vai dizer que ele reparou o vento. A mensagem vai dizer, do Peterson, que ele tirou os olhos de Jesus e fixou na tormenta. Aí ele afunda. Você sabe o que aqui está me ensinando? E aqui eu termino. Só tem uma razão que justifica o meu fracasso. Não é porque o pastor não me apoia.
Não é porque o meu líder não me ajudou, não me visitou, não me ligou. Não é porque o marido não me ajudou, não é porque a esposa não me ajudou. Não é porque a igreja não me amparou. Eu fracasso não é porque as pessoas me traíram, não é porque as pessoas brincaram com os meus sentimentos. Eu fracasso não é porque me faltou dinheiro, perdi empresa, perdi emprego, perdi saúde. Nada disso. Você sabe por que nós afundamos? Sabe por que nós fracassamos? Por uma única razão. Porque nós deixamos de imitar a Jesus. Quando eu deixo de andar como Jesus, o que me resta é o fundo da tormenta e da tempestade. Não era porque eu não tinha poder para andar. Ele me deu o poder para andar. Não é porque eu não tinha uma outra alternativa a não ser falhar. Não era. É porque em algum momento eu perdi de vista a grandeza da encarnação, a razão da encarnação, o propósito da encarnação. Eu ignoro tudo isso. E eu passo a olhar a vida a partir das minhas dores, a partir dos meus sentimentos, a partir das minhas perdas, das minhas frustrações, dos meus desencantos, das minhas carências. E Jesus está dizendo, não pare, não deixe de andar, não deixe de me imitar. É a única coisa que vai te manter sobre as águas. É a única coisa que vai te manter viva, onde que tem morte para tudo quanto é lado. Só que as pessoas vão dizer que elas estão fracassando por causa de A e por causa de B. Elas estão dizendo que elas estão afundando por causa de João que está no barco. Ah, João, eu estou afundando porque você não veio me acompanhar, se eu estou sozinho aqui. Ô Tomé, você também não acredita em nada, rapaz? Me ajude aí. Ô Judas, eu sei que tu é ruim, mas pelo menos me ajuda aqui, rapaz. Não, Pedro não afunda, não é por causa dos outros que ficaram no barco. Ele afunda, não é por causa de Jesus. Ele afunda porque ele faz uma opção de ignorar o padrão de vida que foi colocada diante dos nossos olhos para nos manter em pé diante da vida. No dia da prestação de contas, ninguém vai chegar lá e vai dizer, eu fracassei, eu adulterei por causa daquilo, por causa daquela, eu roubei por causa daquilo, eu desviei por causa daquilo, eu abandonei a igreja por causa daquilo. Aí Jesus vai dizer, é verdade, meu filho, eu te entendo, eu te compreendo, é verdade, as pessoas te deram as costas mesmo, é verdade, vem cá, vinde bendito do meu Pai, está tudo certo. Quando chegar a vez dele, eu vou cobrar na fatura dele. Você pode entrar. Não cola. No dia do juízo, ficará diante de todos nós a única sentença: fracassaram porque deixaram de imitar a Jesus. Fracassaram porque tiraram os olhares de Jesus. Quantas pessoas que estão sentadas aqui, que já passaram por dilemas, que já passaram por tragédias, que já passaram por traições de amigos, de parentes, de familiares, que perderam, que foram à falência. Mas por que essas pessoas ainda estão em pé na tempestade? Por que essas pessoas não perderam a fé? Por que essas pessoas não perderam a comunhão? Por que essas pessoas não perderam o amor a Jesus? Porque elas fizeram uma decisão. Acontece o que acontecer, assopra o vento que soprar, faça a chuva que fizer, os meus olhos permanecem em Jesus. O meu pedido é, eu quero continuar andando sobre essas águas
águas, igual a Jesus. E Jesus diz: se é para parecer comigo, eu te dou poder. Se é para parecer comigo, eu te dou força. Se é para parecer comigo, eu abro as portas. Se é para parecer comigo, eu te dou recursos. Se é para parecer comigo, eu financio o que você precisar, porque tudo que eu quero é que você ande como eu ando. Tudo que eu quero é que você imite os meus passos. Alguém aplauda o nome do Senhor. E você quer ouvir uma verdade? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo e fardo eram figuras de linguagens, eram metáforas para significar a vida de Jesus. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Se você viver como eu vivo, a sua vida vai ser leve, a sua vida vai ser suave. Se você viver como eu vivo, na tempestade, você consegue andar por cima. A leveza da vida, a suavidade da vida não está no extrato bancário, não está no conforto da casa, na segurança financeira do futuro, mas o quanto que eu estou imitando a Jesus, no quanto que eu estou andando igual Ele andou. A saúde que Ele me dá, o ar que Ele me dá, é exatamente para eu seguir esse padrão de vida santa. Não acredite na mentira que você não consegue imitar a Jesus. Todos esses textos nos ensinam isso. 1 de João 2:4, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 de Pedro 2:21, para isso nós fomos chamados, assim como Cristo padeceu, nós venhamos seguir as suas pisadas. Filipenses 4:9, sede vós imitadores de Cristo, como eu sou de Cristo, diz Paulo. João 15:1-2, eu sou a videira, e aqueles que estão em mim, aqueles que estão em mim e não dá fruto, precisa ser podado. E aqueles que estão em mim eu vou podar para que dê mais fruto. Sabe que fruto é esse? Não é o ativismo religioso. Fruto é uma maneira de viver que quando alguém saborear você, vai sentir o gosto de Jesus. De Jesus. Aí sabe o que o texto está nos dizendo? Que Jesus não vai nos poupar de nada que nos torna mais parecido com Ele. Você pode dizer amém por isso? Cristo tornou-se o que somos, para fazer de nós o que Ele é. Cristo encarnou para que hoje você pudesse ter uma referência de andar, de caminhar, de falar e de decidir. E o Espírito Santo nos foi dado exatamente para isso, para nos levar a andar exatamente como Ele